Olá, boa noite. Espere 5 Boa segundos. noite, Marcela. Só me diga aí se esse negócio de fato começou. Agora. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, a gente ouve sim, bem. Ah, pronto. Eu tô só abrindo aqui. Tô sim. Eu só fiz abrir aqui a página do YouTube e a página que nós estamos utilizando. Muito bem. A gente já está ao vivo. Pronto, ótimo, ótimo. Muito bem. A gente já está ao vivo. Tá dando eco aí, né? Foi porque eu tava com os dois abertos e agora já tá tudo tranquilo agora aqui. Bom, Marcela, essa é a nossa primeira live, né? Na verdade, a primeira live pelo YouTube, porque a gente já faz isso lá pelo Instagram. Isso. E já fizemos duas pelo Zoom. Isso. A proposta dessa live serão três lives sobre redação, tecendo o texto do Enem. E aí a proposta foi dividir essa live, esse projeto, né, em três momentos. Esse primeiro momento com a professora e doutora em psicologia, Marcela Teti, que vai falar um pouco conosco sobre as competências socioemocionais. Nós vamos dar o nosso pontapé justamente por aí, por pensar essas competências socioemocionais e de como, no momento em que nós estamos vivendo, né, totalmente atípico, na verdade distópico, né? Totalmente distópico, é uma realidade que a gente só fazia imaginar, mas não projetá-la na concretude da realidade, né, de um futuro possível. Então, nós vamos começar justamente por aí, por pensar este momento do Enem e de como a nova conjuntura em que estamos afeta, de alguma forma, o candidato, a candidata a uma vaga nas instituições federais de ensino e nas instituições particulares que utilizam também a nota do Enem como critério de acesso. Nos outros 2 dias, nós vamos tratar especificamente da tessitura do texto redacional. Amanhã, com a professora Roberta Daine, nós vamos trabalhar as competências. Para quem está ambientado nesse mundo do Enem, eu falo competência, vai ficar mais fácil de compreender, as competências 2, 3 e 5, que dão conta, de fato, né, dos ingredientes que nós colocamos para tecer esse texto. Né? Aí ficam de fora, nesse momento, duas competências que são a competência 1 e 4, que estão relacionadas ao trato com a língua e a costura desse texto. Não iremos trabalhar de forma específica, mas não tem como a gente pensar nas outras competências, na tessitura desse texto redacional, sem levar em consideração a norma padrão, a modalidade, né, padrão da língua, ou a modalidade formal da língua, e os elementos de coesão textual. No nosso último dia da nossa live será com o professor André Luiz, professor de literatura, muitíssimo conhecido aqui em Sergipe. E a nossa conversa, né, o nosso bate-papo na sexta-feira vai ser sobre os usos da literatura na produção do texto redacional, sobretudo no uso do repertório sociocultural. Então, para a gente começar hoje, né, nós vamos conversar um pouco com a professora Marcela. Ela vai se apresentar primeiro e depois ela vai fazer assim, esse panorama, né, de como esse momento pandêmico pode afetar, de alguma forma, o estudante, a estudante que está aí se preparando para a prova do Enem. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço, Sara, pelo convite. As parcerias com você são sempre muito profícuas, sempre de muita produção de ideias, né? É sempre muito satisfatório estar aqui com você,
né, conversando, até porque você tem muito conhecimento e aí agrega demais. Eu aprendo muito com você sempre, toda vez. Eu, então, sou Marcela Tete, né, mais conhecida por Marcela Tete. Eu sou professora da Faculdade de São Luís de França, né, das disciplinas de psicologia. Eu sou a coordenadora do Centro de Apoio Psicopedagógico da faculdade, atuando como psicologia educacional, né, e hoje eu trabalho como membro do NDD, que é o Núcleo de Desenvolvimento Docente do Grupo Tiradentes, né, nesse momento, desde que o isolamento começou, né, o Grupo Tiradentes está atuando, fazendo formações para que os docentes estejam preparados para as aulas virtualizadas. E aí, nestas formações, né, eu e uma outra psicóloga, a professora doutora Tatiana Carvalho, nós somos responsáveis pelas oficinas sobre competências socioemocionais. E então, hoje, né, eu vim aqui para falar um pouco do que são essas competências, falar também do que é inteligência emocional, né, falar de situações desafiantes, né, porque a gente passa a pandemia, o isolamento é uma situação de desafio, né? E como a gente se sai bem diante desse contexto, né? Diante desse quadro diferente, mas nem por isso anulador de existência, né? Digamos assim, a gente pode viver um momento diferente, mas isso não quer dizer que a gente vai parar, tá certo? Então, a ideia seria trazer, né, essas informações, talvez falar, né, sobre como as emoções podem contribuir para o seu próprio desenvolvimento em situações desafiantes. Então é isso, nesse momento é nisso que eu venho trabalhando. Ai, que bom, Marcela, obrigada. Marcela, eu já tive o prazer de ter a sua companhia em dois momentos nas minhas aulas do ensino médio, nas aulas de redação, e a preocupação externada pelos nossos estudantes eram sempre muito, muito parecidas, né? Tá. Como é um momento como esse, como lidar com um momento como esse, na verdade, né? O que pode ser acessado para tornar esse momento mais brando, né? Que tenha efeitos menos prejudiciais. Certo. Como lidar com o isolamento, né? Como lidar com a pandemia. Então, a gente tem trabalhado sobre a ideia de que esse é um momento diferente da vida, certo? Então, do mesmo jeito que uma pessoa sente, as outras também vão sentir, porque esse é um momento inovador na humanidade, tá certo? Nunca isso aconteceu, ou melhor, né? Historicamente, quarentena é uma medida de saúde que existe há muitos séculos, tá certo? Mas a última vez que nós entramos em quarentena, ou que uma civilização entrou em quarentena, provavelmente foi no final do século XIX, ou seja, faz muito tempo. Então, a gente não tem na história nada próximo, né, do que a gente está vivendo agora. Embora os episódios de quarentena sempre existiram, certo? Mas essa geração que vive hoje nunca presenciou, nem mesmo os nossos pais, os nossos avós relatam, né, períodos de quarentena. Então, a gente não sabe lidar com ele. Então, é um período completamente inovador. E, por isso, a gente diz o seguinte, nada do que a gente está fazendo é programado. Tudo está sendo improvisado. A sua vida, cotidianamente, é uma improvisação. Então, assim, não adianta buscar no repertório mental ou na história, né, dos nossos avós, dos nossos pais, das pessoas que viveram antes da gente, solução para o problema de hoje, porque ninguém tem, tá certo? Então, a gente não tem como recorrer, foi assim que aconteceu em 1970, então agora eu vou agir desse jeito. Não existe, certo? Então, está todo mundo improvisando. Esse é um momento de improvisação. Então, tomar consciência de que é um momento único, né, diferente, e que, por isso, as soluções para esse problema vão vir agora, desse momento, né? Então, nós nesse momento, estamos criando soluções, né? Se, por um acaso, daqui a 1 ano ou 2 tiver outro isolamento, a gente já vai saber como lidar, tá certo? Até porque a gente vai lembrar como foi e vai estar mais acostumado, vai estar adaptado. Então, entendendo isso, a gente tem claro também que ninguém nunca projetou, então, ninguém nunca pensou que ia ficar dentro de casa por 6 meses, né? Sem poder circular, sem poder passear, sem poder extravasar, sem poder ver os amigos, sem poder se distrair. Então, nada disso fazia parte de um projeto. Ninguém fez planos para chegar a esse momento. Então, você
está vivendo a quarentena certamente com frustração, com decepção, com raiva, né, bastante irritado, chorando muitas vezes, se trancando no quarto sem querer falar com ninguém. Por quê? Porque, na verdade, é um acúmulo de emoções que está explodindo aí, né, diante desse acontecimento que está tolhendo a sua liberdade, certo? E aí eu digo isso, que está acontecendo com uma pessoa, mas está acontecendo com várias, de forma mais acentuada ou mais leve, né? Está todo mundo passando por isso. Então, a primeira coisa que a gente tem, né, baseado nas competências que a gente diz, baseado nas competências socioemocionais, é que é preciso aceitar mesmo o pensamento negativo, a emoção negativa. Se ela pairar aí, né, deixa aparecer, né? Não precisa ficar, não posso ficar com raiva, não posso chorar. Não, vai lá, chora, fica com raiva, entendeu? Fica irritado mesmo. Liga para o seu melhor amigo, para sua melhor amiga, para falar mal do mundo, sabe? Faz esse momento botar para fora, tá? Porque aí você descarrega tudo, né, que está aí dentro, porque quando você guarda muito tempo, né, não fica bom. Você pode desenvolver somatização, enxaqueca, dor de estômago, né, alguns problemas, ou pode desencadear um estresse prolongado, ou quem sabe depressão. Então, bota para fora, tá? Depois que você sentir tudo isso, né, essa explosão, que tem muita gente ainda no processo de explosão. Algumas, o processo de explosão emocional ficou no início da quarentena, outras ainda estão passando por isso, tá certo? A gente diz o seguinte, é hora de se adaptar. Então, você precisa aceitar seus sentimentos negativos e se adaptar à situação. O que é isso? Não tentar viver diferente do que você tem que fazer, certo? Então, o que acontece? Muita gente está sofrendo com o período porque está pensando todo dia, boa era a vida que eu tinha antes. Amanhã eu vou sair, eu vou fazer tudo que eu quero, eu não vou aguentar ficar dentro de casa. Então, todos esses pensamentos são reações, são resistências ao isolamento. Então, a indicação que a gente fala é aceita, né, e se adapta. E aí, racionalmente mesmo, né, você vai criar uma nova rotina que vai incluir estudar dentro de casa, né, que inclui também negociações com a família, né, não dá para a gente ficar a mãe e o pai chamando o tempo todo e a gente atendendo, né, se a mãe e o pai chamam, não posso porque eu tenho que estudar, né, e entender que você precisa de autogestão, que aí é outro item muito importante das competências socioemocionais. Então, entenda que você aceitou a realidade, se adaptou a ela e agora vai se autogerenciar para conseguir dar conta das suas atividades. Então, você precisa desenvolver a autodisciplina, tá certo? Paralelo a isso, você tem que trabalhar com o autocuidado, né? Que significa, tenha paciência com você, né? Seja bondoso com você mesma, né? Não se cobre em excesso. Se ficar mal em algum momento, entenda que é só um momento, depois volta, né? Faça um exercício, nem que seja com aulas online. Agora que o isolamento, né, vai suavizar um pouco, vai dar uma caminhada, vai espairecer a cabeça, sabe? Porque é importante voltar para casa com a cabeça boa e fria. No tema das competências socioemocionais, a gente afirma, né, constantemente que o seguinte, ter inteligência emocional, ter domínio sobre as suas emoções, não quer dizer que você vai ser uma pessoa descontrolada, emoções para tudo que é lado, não. A gente vai desenvolver cada vez mais a habilidade de ser racional, certo? A gente tem emoções, vão explodir, a gente vai administrar as emoções para funcionar cada vez mais como um ser racional, tá certo? É só dessa forma que você vai conseguir organizar seu cotidiano para dar conta do que você precisa fazer. Ótimo, Marcela. Marcela, muitas vezes os nossos alunos e alunas, eles nos falam sobre alguns bloqueios, né? Eles vêm de um treino, por assim dizer, né? Mas na verdade é uma prática, né? Inclusive física, porque a escrita é também uma prática física, é você ensinar seu corpo, moldar seu corpo, acostumar seu corpo à escrita, né? A ficar sentado, né? A escrever de fato, a ler, a pesquisar. Então, você acaba instruindo o seu corpo nessa prática, né? E aí, nós chegamos ao processo pandêmico, né? Esse momento distópico,
E muitos dos nossos alunos e alunas têm reclamado e têm comentado, na verdade, de alguns bloqueios, né? Professora, não estou conseguindo escrever. Professora, eu estou tendo bloqueio na escrita. Eu me esforço para poder escrever, mas não consigo. Eu estou vendo aqui que uma aluna minha, chamada Laura, disse que a gente fica sentindo como se não estivesse fazendo o suficiente. Né? Como lidar com isso? Como lidar com essa sensação, com esse sentimento de incapacidade? Né? Tá. Isso que muitas vezes é o responsável por esses bloqueios de que tantos nossos alunos falam. Certo. A primeira coisa que eu tinha para falar é algo que você acabou de dizer, né? Uma das coisas mais importantes que eu acho, né, que eu aprendi na faculdade de psicologia, foi durante a graduação. Um professor meu, Maurício Mangueira, ele dizia assim: não, para ser inteligente, antes de ser inteligente, você tem que aprender a ficar sentada. É a primeira coisa. Ele dizia bem assim. Como assim, professor? Marcela, você acha que a pessoa que é inteligente como um passe de mágica? Não, ela primeiro aprendeu a ficar sentada. Várias horas, se as pernas doerem, a coluna doer, não tá nem aí. Depois de vários tempos sentados, a coluna não dói mais. Mas você precisa aprender a ficar sentado. Indica que você precisa acomodar o seu corpo em um determinado ambiente, às vezes por horas a fio, sem sair nada. Certo? Por que é importante? Porque se você sentar em 5 minutos olhando para o papel, não conseguir sair nada, né, escrever nada, e se levantar, perdeu o fio. Perdeu a dedicação necessária para escrever. E às vezes escrever leva tempo, tá certo? Eu estava, acho que, comentando com você sobre quanto tempo, Sara, você leva para fazer um texto, né? Um bom texto. Nunca é em 5 minutos. Tipo, vou sentar agora e vou começar a escrever em 5 minutos. Isso não acontece. Você senta, olha para o computador, olha para o papel, aí faz, e agora? Aí tenta a primeira frase, aí risca a primeira frase, aí depois você levanta, dá uma volta na sala e volta, aí tenta uma segunda frase. Então, é um processo árduo mesmo. Você não consegue escrever de uma vez só, assim, de cara. E, às vezes, um texto vai levar uma semana para ser finalizado. Nem que você, em 2 dias, escreva o corpo dele redondo, mas você precisa revisar, você precisa fazer revisão gramatical, pedir para alguém ler, você vai tirar algum parágrafo, botar outro. Então, é um processo árduo e tem que ter consciência disso. O que implica separar várias horas do seu dia para escrever, certo? Vamos dizer que você já faça isso, já fica, tipo, 4 horas, de 8 às 12, de frente para o papel, tentando escrever, e mesmo assim não sai. Existe um processo chamado síndrome do papel branco, do papel em branco, síndrome do papel em branco, né? Aquela sensação de que você olha para a folha do caderno ou do documento do Word e não tem nada. E aí você dá uma angústia, né, de ver aquele papel sem nada. E aí, às vezes, ficam 2, 3 semanas. Isso é uma síndrome muito comum em quem faz mestrado, doutorado. Tem que escrever, tem que, né? Tem que entregar a produção para o orientador, e aí 2 semanas o papel é em branco. A gente resolve essa síndrome, caso esse seja o seu caso, escrevendo qualquer coisa. E aí, assim, sem o filtro mental do julgamento. Sem julgamento. Você vai lá, escreve qualquer besteira para a página deixar de ficar em branco. Porque, às vezes, o bloqueio é do negócio sem nada escrito. Se você começa a escrever qualquer coisa, o seu raciocínio flui de alguma forma. Então, alguma frase sai. E alguma frase conectada ao que você precisa fazer. Então, uma primeira dica que eu dou é: escreve qualquer coisa. Uma abobrinha, tipo, hoje fui ao supermercado, comprei maçã, laranja, não sei o quê, fiz um suco de laranja. Quando sentei para comer no almoço, vi uma notícia que me deixou indignada. O número disso, de acordo com o Ministério da Educação, pronto. Começou o tema da sua redação. Deu para entender? É de um tema bobo que seu cérebro, o pensamento começa a fluir, vai pegar o tema da redação e aí engata. Mas tem que fazer de algum lugar. A outra estratégia, né, que Sara também concorda com isso, que é a gente não consegue escrever se o HD está vazio, seu HD precisa estar cheio. E aí o conselho que eu dou é: você precisa escrever até quando? Até o fim do mês, vamos dizer. A gente está no dia 19, né?
19 de agosto. Você precisa entregar um texto no dia 30. Significa que você não precisa começar a escrever hoje, mas hoje você precisa começar a ler e a assistir jornal dos temas que você precisa escrever. E aí você começa a ler. Sabe o que é pauleira de leitura? É um texto na internet, um artigo na internet, aí abre outra página, outro artigo, aí no artigo tem um hiperlink que te conduz a outro lugar, e tu vai ler. Vai chegar uma hora que de tanto ler, os assuntos começam a se repetir, e você já vai acumulando conteúdo, né? Até a mente começa a separar as palavras-chave. Ó, li 10 textos sobre o tema, por exemplo, violência contra a mulher. Li 10 textos sobre o tema violência contra a mulher, aí eu vou ver, né, que existe uma subnotificação durante a pandemia. No entanto, o Disque 180 tem, acho que subiu em 40% comparado ao ano passado. Veja, eu estou aqui dizendo de memória de tanto que eu li sobre esse tema nos últimos tempos. Então, se eu precisasse escrever sobre esse tema, eu conseguiria por esses subtópicos que eu memorizei de tanto texto que eu andei lendo sobre a mesma temática. Então, implica que até o dia 25, eu vou ler todos os textos que eu puder sobre aquele tema que eu quero escrever. Na hora que eu sentar, o texto já está esquematizado na cabeça. Você já sabe o que vai fazer, de tanto que você leu. O que você achou aí, Sara? Concorda com essas posições? Com certeza. Isso que você está falando tem muita relação quando a gente pensa nos textos que nós mandamos para os alunos, e aí eu passo um texto e deixo aí 15 dias para eles pesquisarem, fazerem as correlações e me entregarem. Ou na semana seguinte, quando eu digo para eles que eu dou 15 dias para vocês, mas vocês só vão fazer no dia da entrega. Então, vamos lá, uma semana. Só que aí no dia da prova é diferente. No dia do dever, no dia da prova, que ele está lá, sentadinho, ele ou ela, sentadinho naquela cadeira super, hiper, ultra confortável, né, no dia do Enem, com todas as pressões externas possíveis e imagináveis, além das pressões internas também, crente de que aquilo dali vai decidir a vida dele toda, né? Aquelas 4 horas e meia são é a faca no pescoço na decisão da vida dele. O que eu acho tão injusto nessa vida. Eu também acho. Né? Aquele momento que vai decidir a vida da pessoa, mas tudo bem. Vamos acreditar que seja isso. E ele está lá, ela está lá no dia da prova, sabendo que tem tão pouco tempo para fazer a redação propriamente dita, porque tem lá mais as questões todas para responder e a redação. Certo. Como lidar com esse momento? Porque uma coisa, por exemplo, eu tenho uma tese para entregar até terça-feira, né? Terça-feira eu tenho que entregar a minha tese. Olhei para ela segunda, não escrevi nada. Olhei para ela terça, não escrevi nada. Olhei para ela hoje, não escrevi nada. Mas, em compensação, eu articulei na minha cabeça o que eu preciso fazer, né? E aí comecei a lembrar dos textos que eu preciso para poder montar esse capítulo da tese. E aí eu saí pegando tudo que eu preciso ontem, deixei aqui na mesa, e pouco antes de começar essa live, eu abri, estou com o meu arquivo aqui, escrito tese para a defesa, né? Versão 3 milhões, tese para a defesa. E tá aqui, eu coloquei lá, abri um capítulo, já coloquei o título do capítulo e coloquei várias imagens, porque eu vou trabalhar com performance. Eu sei o que eu quero neste momento para colocar na tese. Só que, veja só, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu devo escrever, mas eu tenho que entregar na terça-feira, mas hoje já é quarta, né? Como fica para o candidato, a candidata, que tem 4 horas e meia, para poder fazer essa prova? Tem de responder todas as questões, as questões que são objetivas de múltipla escolha, e tem de fazer um texto com, no mínimo, 8 linhas, se ele não quiser, ela não quiser tirarem 0, não quiserem tirar 0, ou pelo menos ali umas 27, 30 linhas de um texto muito bem escrito para poder começar a contar a partir dos 800 pontos.
Certo. Como lidar com esse momento de pressão externa, pressão interna, e uma folha branca, uma folha em branco na sua frente? Bom, essa sua pergunta me fez lembrar de uma leitura que eu fiz agora durante a pandemia, né, durante o isolamento, que eu parei para ler um monte de coisa, né? E aí, existe um livro chamado O Poder do Hábito, tá certo? Super fácil de achar ele na internet, se vocês quiserem baixar ou fazer o download, tá certo? Existe uma passagem nesse texto que fala que Michael Phelps, que é um dos maiores nadadores, né, da história dos últimos 20 anos, qual que era a rotina de treino do Michael Phelps que fez com que ele se destacasse na natação e virasse campeão mundial várias vezes, batendo recorde assim de forma extraordinária. E aí nesse texto dizia o seguinte, que o treinador do Michael Phelps fazia ele treinar todos os dias, né? Existia uma rotina firme e fixa, todos os dias para o garoto, né, que começou a treinar adolescente, acho que com 12, 13 anos, e o treinador dele, além de mandar ele nadar todos os dias, criava sempre, tipo assim, situações diferentes para ele nadar. Então, ele nadava no escuro, ele nadava na chuva, ele nadava com água, com a piscina fria, com a piscina quente, ele começou a criar várias situações de adversividade para que o menino nadasse, tá certo? Junto com isso, ele fazia o menino assistir mesmo, ver as filmagens dele nadando, as filmagens em que ele conseguia fazer um nado extraordinário. Então, todos os dias ele precisava ver aquela mesma fita, aquele mesmo vídeo, para memorizar sempre o percurso que ele fazia, o desempenho dele na natação. Teve uma vez que, num dos campeonatos olímpicos que ele participou, o Michael Phelps pulou na piscina e entrou água nos óculos, tá certo? Começou a entrar água nos óculos, até que o óculos dele ficou repleto de água de piscina, o que significava que ele não enxergava nada. Quando isso aconteceu, o Michael Phelps não entrou em desespero, tá certo? O Michael Phelps continuou nadando no mesmo ritmo dele, e aí ele começou a contar as braçadas, porque ele sabia a quantidade de braçada que ele precisava bater, né? Para ir de um lado, numa borda e depois voltar. E aí ele contou 21 abraçadas. Quando ele deu 21, ele não alcançou a borda, aí ele deu aquele impulso, pá, né? A asa dele chegou na borda com 22 braçadas. Quando ele levanta, ele vê que ele bateu mais um recorde mundial. Quando ele foi entrevistado, o pessoal fez, como foi que você conseguiu nadar e ainda bater o recorde mundial sem enxergar nada? Ele fez, porque eu já tinha feito isso várias vezes, eu já sabia como agir. O que é que eu quero dizer com isso? Extraordinário, né? Um menino de 19, 20 anos de idade com essa racionalidade assim limpa, né? E aí ele falou, não me assustei, depois o técnico dele falou, né? Explicou que aquela situação dele nadar sem enxergar nada, ele já tinha feito várias vezes. Então, o que vai fazer para assustar menos? O campeonato, né? O concurso, o Enem. O que vai fazer você se assustar menos? Você treinar em casa muitas vezes antes, tá certo? Então, você precisa criar uma rotina. Como, Sara, você acabou de dizer, você olha todos os dias para a sua tese, por mais que você não escreva, você está com ela na sua cabeça. E você cria um hábito de olhar para ela, do tipo assim, eu tenho um compromisso com você, né? Agora eu não vou parar para escrever, mas eu preciso. E aí a mente ativa, né? A mente ativa e lembra para você o que tem que ir para o papel. Exato. Essa ação sua pode parecer besteira ou que você está enrolando, está procrastinando, mas é essa ação que vai garantir a escrita no momento que você sentar, porque você está vendo, você está lembrando. Então, esse movimento diário precisa acontecer. O Enem é daqui a um mês, é daqui a 2 meses. Você tem que pensar todos os dias na prova, porque é aquele pensamento constante que vai naturalizar. E na hora que a prova chegar, você não se assusta, porque você pensou nela todos os dias. Ali é só mais um dia que você está pensando nela. Se você nunca pensou na prova e vai sentar, você vai ficar sem ar, entendeu? Vai vomitar, vai dar vontade de ir no banheiro, entendeu? Todas as coisas do universo. Mas se você encarar aquilo todos os dias. E aí a redação é um treino que tem que ser feito todos os dias. E aí, nem que seja 5 linhas, você escreve sobre alguma coisa, ou então pensa, né, sobre um determinado, um encadeamento de ideias coerentes, que aí, quando você sentar na frente do papel, vai sair. Porque de tanto que você está ali, já está acumulado na mente o que você tem que fazer. Tem uma coisa que eu digo para os meus alunos, perfeito, Marcela, perfeito. Tem uma coisa que eu digo às minhas alunas e aos meus alunos, é que
o texto, né? Que ele não é necessariamente o texto escrito. Texto Sim. que ele pode ser analisado. Eu faço muitos debates socráticos com as minhas alunas e com os meus alunos, a fim de que eles percebam, e isso tem dado excelentes resultados, não apenas nas discussões sobre a redação, mas nas discussões sobre qualquer tema, para que eles percebam que o texto escrito ele é precedido pelo texto pensado, pelo texto oralizado. Né? Nós somos seres orais, né? Nós não somos a cultura escrita, ela vem muito tempo depois. Né? A nossa cultura ela é oralizada, ela é falada. Se a gente for olhar, os grandes debates eles se estabelecem na fala, na produção do som mesmo. Quando eu gosto muito de assistir júri. Eu gosto muito de ver como é que as advogadas e advogados se comportam no júri. E a gente percebe que aquele embate, aquela defesa argumentativa, né, muito bem alicerçada, ela se dá naquele momento. Né? Muitas coisas nascem naquele momento. Muitas sinapses ocorrem naquele momento. Então, se nós não tivermos essa competência criativa de criar os nossos embates a todo momento, nas prospecções mentais, a escrita ela não vai fluir. Ela não flui. Quando eu digo que eu pego olho, abro a tela, olho para a minha tese, olho para ela, nós temos um compromisso, queridinha, e eu saio. É quase o tempo todo pensando naquilo dali. Eu penso naquilo que eu já escrevi, eu penso como melhorar o que eu escrevi, eu penso em como eu trabalho com literatura e cultura, mais precisamente relacionada para as manifestações, para as identidades étnicas negras e feminismo negro. E aí, se eu abro o Insta, por exemplo, vejo alguma matéria, alguma notícia, alguma coisa que aconteceu hoje, eu penso como aquilo ali pode ser usado na minha tese. Ou como eu posso pensar as minhas concepções, né, do doutorado a partir daquilo que eu estou vendo. Ou pensar aquilo que eu estou vendo a partir das concepções que eu tenho criado, né, que eu tenho estabelecido no doutorado. Isso não é escrito. Isso é pensado. É isso. Né? Isso é construído todos os dias. A gente constrói isso todos os dias. E é interessante, e aí eu digo para as alunas e alunos que estão aqui na live nos ouvindo, é interessante, por exemplo, como porque eu dou aula de redação e eu me preocupo muito com o repertório sociocultural, porque a vida é difícil de doutoranda, né, Sabrina? E eu me preocupo muito em como as minhas alunas e os meus alunos eles vão construir esses repertórios socioculturais para que eles não fiquem engessados em utilizar determinado filósofo para tudo quanto é tema, determinado sociólogo para tudo quanto é tema, determinada frase para tudo quanto é tema. Eu sempre peço para que eles abram essa mente e pensem nas várias possibilidades daquilo que os atravessa durante o dia todo, não necessariamente aquele filósofo específico, aquele sociólogo específico, aquele historiador específico, importa que ele consiga pensar aquela teoria daquele filósofo, daquela filósofa, daquele historiador, daquela historiadora, daquele sociólogo, daquela socióloga, em qualquer situação. E não apenas a frase, não apenas a citação. Porque isso aí é engessado. E o que acontece? Eu vejo determinada situação e, para mim, é automático. Eu penso em repertório. Entendi. Isso já é tão automático em mim, e eu fico na esperança de que para as e os estudantes também seja da mesma forma. Né? Que as situações que são presenciadas durante o dia e que são problemáticas, gerem nesses e nessas estudantes também essas sinapses. Também pensar como aquilo ali se estabelece para além daquele momento específico. Eu abri aqui uma proposta de redação
que aponta para a cultura do cancelamento na sociedade contemporânea. Né? Cancelar? E a cultura do cancelamento... Certo. Na sociedade contemporânea. E eu li isso daqui, eu abri agora para poder trazer um tema que a gente pudesse pensar a partir dos pressupostos da psicologia. E aí tem esse do cancelamento. Sim. Marcela, é automático. Eu vejo um tema como esse e aí a minha cabeça já começa a traçar várias ideias de repertórios, né, de como lidar, de como tratar um tema como esse, quais as séries e filmes que estão relacionados a isso daqui, o que eu posso socializar com os meus alunos e alunas sobre um tema como esse, e como, principalmente, aí, por que eu pensei na psicologia, como essa cultura do cancelamento, ela afeta psicologicamente as pessoas. Cultura de cancelamento não é só você ir lá e dar um dislike naquilo que a pessoa posta. Né? Não é fazer exposed sobre a pessoa. Cultura de cancelamento vai muito além disso. E aí eu lido com jovens, com adolescentes que estão ali entre os 14 e 17 anos. No máximo 18 anos no ensino médio. Estou claro, dos 14 até no máximo 18. Sim. Como a cultura de cancelamento pode influenciar a vida desses jovens e dessas jovens? Né? Como isso pode ser terrível para eles? E por que eu estou perguntando isso? Porque esse é um tema plausível de acontecer. E aí, via de regra, muitos vão procurar na história, né? Outros vão procurar, e aí com muita propriedade nesse sentido, vão procurar filmes e séries. Outros vão procurar na filosofia, na sociologia, mas cultura do cancelamento é, sobretudo, uma questão que afeta psicologicamente as pessoas. Estou pensando nesse atravessamento da psicologia na cultura do cancelamento. Como lidar com isso quando se é jovem? O cancelamento que você fala é essa ação de você, tipo, realmente deixar de curtir ou curtir menos, é exatamente isso, assim, tipo, bloquear no telefone, no celular, desfazer a amizade. Procura tudo que a pessoa já fez de errado nessa vida para poder publicar, republicar. Nós estamos aqui quando foi que eu descobri, que eu soube da cultura do cancelamento? Nas minhas turmas do ensino médio, nós utilizamos o Big Brother Brasil como um estudo de caso. Então, toda semana tem alguma coisa nova nesse Big Brother, e aí eu via no Instagram e a gente discutia em sala de aula. Então, nós discutimos racismo, nós discutimos assédio, discutimos feminismo em suas vertentes, o feminismo e o feminismo negro. E aí, ele acabou sendo estudo de casa para a gente. E foi ali que eu descobri a cultura do cancelamento. Cancelaram Olha a idade chegando, a médica. O que foi? A médica, não lembro mais o nome dela agora. Cancelaram a médica, cancelaram um rapaz, que eu também não lembro o nome dele, que é mágico. Não, ilusionista, não. Pyong. Cancelaram vários. E foi ali que eu descobri que era a cultura do cancelamento. E, de quebra, saiu um cancelando também que estava do lado de fora, que apoiava ou não essas pessoas. Como lidar com isso? Eu vi uma postagem na época de uma atriz chamada Bruna Marquezine. Certo. Ela dizendo, estavam perguntando para ela como era que ela lidava com isso, já que volta e meia ela aparecia ali nas políticas de cancelamento. Como era que ela lidava com isso? Sim. Ela disse que tinha um suporte profissional muito grande, desde muito cedo, né, para poder lidar com isso. Marcela, obrigada, Sabrina. Marcela, médica branca. E como lidar com isso? Ela falou desse suporte, mas esse suporte
E quando ela fala suporte, é um grupo, né, de apoio, né, para ela. Como lidar com isso? Para quem não tem Esse suporte, né? suporte, né? Esse suporte. Como lidar com isso? Ela Cultura de precisa dessa cancelamento. equipe, diga, como? Com essa cultura do cancelamento. Né? Isso. Porque Ela ela tem precisa as dessa próprias equipe, números, né? certo? Porque, na verdade, ela vive disso, né? Ela vive desse amor virtual. Se as pessoas começam a cancelar ela, ela perde, inclusive, contratos, né? Então, ela vai precisar realmente de um suporte bem pesado para fazer com que ela dê a volta por cima, né? Cara, na juventude, o grande problema das redes sociais é que as redes sociais hoje simbolizam a vida das pessoas, tá? Então, há algum tempo, a gente tem uma confusão entre vida real e vida virtual, certo? As pessoas acham que a vida virtual é igual à vida real. Isso é um grave problema. Por exemplo, eu já ouvi de colegas dizendo assim: Marcela, tá vendo isso que tem no Facebook, essa pessoa no Facebook? Essa sou eu verdadeiramente. Essa que você vê na sua frente é um personagem que eu criei para viver em sociedade, certo? Então, você tem na expressão da rede social do mundo virtual, muitas vezes a reprodução do que você pensa, do que você gosta, né, de uma forma livre, como se aquele espaço fosse o reflexo da sua personalidade, né? E aí a gente cria alguns problemas, certo? Primeiro porque a rede virtual ela é pública, é um espaço público. Mas pensa comigo, o que você vai fazer, o que você deixa de fazer na rua, em uma praça pública, você deixa de fazer também no espaço virtual. O espaço virtual é público. Então, assim, qualquer coisa que você diga, qualquer posição que você coloca ali naquele espaço público, você vai receber todo tipo de coerção social que receberia em um espaço público real, certo? Então, a partir daí, você vai encarar que o mundo virtual tem outra linguagem, não é a reprodução da sua vida, também não é a reprodução fidedigna dos seus pensamentos, e não acho que você não vai ser tolhido virtualmente, porque o espaço público sempre tem esse tipo de coerção, tá certo? Então, tenha clareza que o seu eu virtual, ele tem regras, ele tem rituais, ele tem posicionamentos muito específicos. O seu eu virtual tem uma função. Eu e Sara agora nessa live, a gente não está falando tudo que a gente quer, a gente não está se posicionando da forma como a gente quer, a gente veio para fazer uma live, é uma função. Nesse momento, professoras virtualizadas, professoras que estamos fazendo uma live que está sendo gravada, então significa que outras pessoas ainda vão assistir. Então, jamais é Marcela cotidiana, jamais é a Sara cotidiana. Então, cuidar, né, para não confundir o mundo virtual com o mundo real. Por que isso? Porque na hora que você receber um like ou um dislike, isso afeta você, porque é como se tivesse uma relação direta com quem você é. O seu dislike é como se estivesse ofendendo você pessoalmente, certo? Sendo que, na verdade, aquele dislike é só de alguém que não gostou muito do que você postou, da sua posição, do que você disse. Do mesmo jeito, desfazer a amizade virtual não é desfazer uma amizade real, são duas coisas diferentes. Tanto é que no mundo virtual, a gente tem amigos de Facebook e Instagram que não falam com a gente na rua quando a gente encontra eles na rua. Isso é um problema? Não. Isso são as regras do mundo virtual. No mundo virtual, o que importa é o nível de conexão. Quanto mais conexões você tem, mais impacto a sua fala vai ter. Não significa que seu amigo de Facebook vai lhe cumprimentar na rua quando te vê, ou vai virar o seu melhor amigo na vida real. Às vezes você confidencia coisas para um amigo do Facebook que na vida real você se sente extremamente desconfortável com ele cotidianamente, porque o eu dele real é diferente do eu virtual. E isso não é um problema, porque novamente são dois mundos diferentes. Então é importante ter clareza disso. O grande problema é que não é só de adolescente não, viu? Isso é problema de adulto também. O adulto confunde as duas realidades. E aí, as reações que se dão nesse mundo virtualizado acaba afetando de um nível pessoal. O que aconteceu no nível virtual me ofendeu, acabou comigo, né, enquanto pessoa. E, na verdade, não. Foi só o eu virtual ali que está sendo questionado, que não está sendo curtido, não é lá tão popular, entendeu? O que faz com que... O que a equipe da Bruna Marquezine ensina ela a fazer? Espera passar o período de cancelamento para você se organizar
e depois fazer uma campanha na Grécia, entendeu? Namorar um outro jogador de futebol, e aí você volta, entendeu? A estar no topo das paradas, espera o tempo passar. Então, é esse suporte, por exemplo, que falta, que eu diria o seguinte: fez uma postagem, recebeu críticas, né? Foi compartilhado, criou-se uma cultura de ódio no mundo virtual, dá um tempo, desconecta um pouco, isso não quer dizer você, foi só uma posição, entendeu? Até que depois você volta para o mundo virtual e faz o que você tem que fazer. Isso não precisa afetar a sua personalidade, tá certo? A sua personalidade ela é construída cotidianamente no mundo real, certo? Quem você é no mundo real. O mundo virtual é esse outro universo de um papel virtual, de um sujeito virtual, que aí é construído de outra forma. Ficou claro ou ainda não satisfez? Ficou assim. Eu vou deixar aqui aberto para quem quiser fazer pergunta, escreve aí no bate-papo, e aí eu leio aqui e faço a pergunta para Marcela. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu alguma coisa aqui. Alguém botou bem assim aqui. Laura Caline. Muitas amizades, minha aluna do ensino médio. Sim. Muitas amizades estão enfraquecendo nessa quarentena. Pode ser porque não estamos conseguindo lidar com essa relação no mundo virtual? Pode. Tem que ver quais são as amizades que estão se desfazendo, tá certo? E quais são as que estão se enfraquecendo. É porque existem categorias de amizades, tá certo? Você não é amiga de todo mundo igual, certo? Existem amigas, provavelmente, para conversar sobre a matéria da escola, existem amigas com quem você sai e se diverte, existem aquelas amigas que muitas vezes são as colegas de trabalho, existem as amigas da igreja. Cada tipo de amizade tem um certo nível de relação, tá certo? Então, tem que ver quais são as que estão enfraquecendo. São as amigas da sociabilidade ou aquelas amigas mesmo, melhores amigas, que lhe ajudam, que lhe dão apoio? Qual é a que está enfraquecendo? Outra, é bem provável que sejam as amigas de sociabilidade, de encontros de vez em quando, que de fato estão enfraquecendo, tá certo? Aquelas amigas do peito, elas se agarraram na pandemia, tudo bem? As amigas mesmo se falam com frequência, fazem videoconferência, fazem postagens juntas no Instagram, marcando a outra, para todo mundo comentar, tem todo um frenesi aí das melhores amigas e dos melhores amigos, né, de estar postando TBT, né, postagens antigas para lembrar da viagem, não sei o quê. A outra coisa que pode afastar amizades é o excesso de negatividade, certo? O momento é difícil, já é difícil, e aí você ligar para uma amiga, ou você conversar com alguém que esteja o tempo todo para baixo, só dizendo coisa ruim, coisa negativa, tá triste o tempo todo, você tá ali tentando motivar e a pessoa não se motiva, ou é você que não se motiva. O que vai acontecer é que diante do momento de dificuldade, a gente precisa se juntar com as pessoas que vão lhe ajudar a superar. E aí aquela que está muito negativa, as pessoas não vão ficar muito perto porque vão ser contaminadas pela negatividade, tá certo? E aí, assim, as emoções contagiam, tá? Então, se tu carrega negatividade dentro de você, você vai contagiar outras pessoas com negatividade. E aí essas pessoas que não querem ser contagiadas vão se afastar mesmo para conviver com pessoas que estão superando a pandemia com positividade. Seria essa a minha resposta. Marcela, essa pergunta de Laura me lembrou uma outra coisa, de uma live que você fez na semana passada com, eu acho que era uma advogada que lida com a questão a psicóloga, da Sabrina. Isso, pronto. Isso. Eu vou fazer essa pergunta e depois a pergunta de Sabrina. Como lidar com o estresse e a ansiedade pós-vestibular? Não é nem o pré, é pós, né? Pós-vestibular. Mas aí tem a pergunta que está ali associada com a de Laura. Durante esse período de pandemia, muitos registros há de um aumento de violência dentro de casa, de violência doméstica. Uhum. Como é que essa pandemia potencializa isso daí? Certo. Porque eu já vi os efeitos da pandemia. Eu já vi aumento de violência dos níveis
tipos, né, dos níveis, tipos e números de violência doméstica. Já vi o aumento de divórcios também nesse período da pandemia, aumento de suicídio no período da pandemia. Então, como é que se dá isso? Né? O que é que muda na pessoa nesse momento? Porque quando a gente fala que tem um aumento, isso quer dizer que pessoas que não faziam isso estão fazendo agora. Como é que se dá isso? Pensando dentro de uma perspectiva relacionada à psicologia, como é que se dá isso? Como é que esses aumentos estão... Como é que se dá esse aumento, na verdade, né? Nessas relações, nesses conflitos das relações emocionais. E a outra coisa é como lidar com o estresse e a ansiedade pós-vestibular. Aí eu posso dar um exemplo, depois que você responder, do meu pós-seleção de doutorado. Eu lembrei, bom, depois eu falo isso sobre o pós-vestibular. Eu lembrei de um caso muito engraçado comigo. Enfim. Bom, com relação à violência doméstica, os índices aumentaram, as denúncias, né, aumentaram no 180. Por quê? Dentro de casa está o carrasco, né, está o algoz. Então, se eu sou casada com uma pessoa que é violenta, né, que pratica relacionamento abusivo, mas eu trabalho e ele trabalha, significa que a gente só se vê na hora que acorda, vai cada um trabalhar, depois volta para casa no fim da tarde, todo mundo exausto já, tá certo? Vai dormir logo em seguida para trabalhar. Nesses casos, né, da vida presencial, na época que a gente tinha uma vida presencial, os principais casos de violência doméstica aconteciam na sexta-noite, tá certo? Quando, em geral, o cara ficava bêbado, né, ou ele ia sair e depois voltava de madrugada ou durante o fim de semana. Podendo acontecer durante a semana, mas sempre com essa situação do escape, né, para fora de casa. Então, um episódio, vez ou outra, uma vez no mês, no fim de semana, ou numa noite, né, numa madrugada, etc., era uma coisa que as pessoas relevavam. Achavam que é um tipo do temperamento dele, né, é da personalidade dele, é assim mesmo, não tem jeito, né, a gente meio que releva. Ou então, no fim de semana, a mulher fazia as malas e ia dormir na casa da mãe. Então, tinha estratégias de escape, certo? O que acontece com a pandemia... E tem uma coisa que muitos homens fazem. Quando os homens discutem com uma mulher, né, dentro de casa, esposa, mãe, filha, etc., quando o homem discute, para ele não partir para agressão, ele sai de casa. Ele abre a porta de casa, fecha a porta, vai dar uma volta, vai dar um passeio, vai esfriar a cabeça e só depois volta para casa com a cabeça fria para não ter que agredir, certo? Então, o sair de casa é uma forma de esfriar, né, a pancadaria que poderia aparecer. Com a pandemia, esses mecanismos de escape deixaram de existir. Primeiro, porque ninguém mais sai de casa para trabalhar, está todo mundo dentro de casa para trabalhar. Então, o ser violento está lá na hora que acorda e na hora que vai dormir o tempo todo, né? Não existe trabalhar em lugares separados para a gente aguentar permanecer durante a semana inteira. Né? A gente está todo dia se vendo. Depois, não dá para perder a cabeça e dar um passeio na rua, espairecer, porque estava sendo proibido fazer isso até bastante tempo, né? E teve uma época bem acirrada as medidas, né, de isolamento. Então, as válvulas de escape deixaram de existir. E aí, o que é que acontece com o agressor? Porque, veja, a pessoa não virou agressora na pandemia. Na verdade, o indício da agressividade já estava acontecendo há bastante tempo, já é uma pessoa com essas características, né, de comportamento. A pandemia, na verdade, como está todo mundo condensado dentro de um único espaço, fez explodir algo que já estava para acontecer a qualquer momento. Vocês que gostam aí do Big Brother, vocês sabem que deixar 90 dias, né, 15 pessoas, 10 pessoas dentro de uma casa, o que acontece no início do Big Brother? Na primeira semana todo mundo se ama, depois de um certo tempo está todo mundo se atacando, querendo o pescoço do outro, e aí você fica chocado, mas ela era a melhor amiga daquela pessoa e agora está traindo ela, o que acontece? E olha que o Big Brother é uma mansão, com várias coisas para fazer, com coisas para brincar, se distrair, piscina, né, música, tarará. Chega uma hora que ninguém mais aguenta ficar encarcerado, e aí a agressividade começa, tá certo? Então, quando você está dentro de um ambiente doméstico com uma pessoa com tendência à agressividade, isso vai explodir a agressividade. E aí,
O índice de divórcios cresceu bastante porque os relatos são: quando eu casei com ele, ele era maravilhoso, ele me tratava bem, mas aí de repente começaram as agressões, mas era de vez em quando, era esporádico, e durante a pandemia as agressões estão sendo repetidas vezes, de eu estar tendo que ir na delegacia, ou então da vizinha bater na porta procurando saber o que está acontecendo, né? E aí chega uma hora que faz, não aguento mais conviver com essa pessoa que está me agredindo todos os dias, então os divórcios estão acontecendo, né? Não só no Brasil, o índice de divórcio cresceu no mundo todo, tá? Então, não é à toa. A gente diz o seguinte, que a casa virou um cárcere, né? E aí uma coisa que eu e a Sabrina comentamos é que existem duas guerras, uma contra o vírus e outra contra a violência doméstica, tá certo? Nesse respondido. Respondido. Nós temos duas perguntas. A primeira delas é: como lidar com o estresse e ansiedade pós-vestibular? Pós-vestibular. Sabrina Villanova, pós-vestibular. Muito bem, eu lembrei do acontecimento que eu fiz o vestibular, eu fui aprovada no vestibular, e uma semana depois que saiu o resultado, eu acordei achando que eu tinha perdido a prova, tinha chegado depois das 8 da manhã para fazer a prova. Isso aconteceu nos 2 anos que eu fiz vestibular. Nos 2 anos eu tive o mesmo sonho. Após o resultado, eu sonhei, realmente, eu acordei desesperada, me arrumando, porque eu ia perder a hora do vestibular, sendo que eu já tinha feito, já tinha sido aprovada, etc. Caramba! A primeira coisa que vai acontecer é porque provavelmente você veio num ritmo de tensão e de estudo, né, sem parar. E quando é feito o vestibular, é como se houvesse uma descarga, né? Você meio que... aquilo que você precisava fazer, você fez. Só que o nível de tensão, ele continua existindo, tá certo? Porque não vai acabar com a prova, né? Até porque você espera o resultado. Às vezes a tensão, ela existe porque após a prova você fica sem fazer nada. Você meio que descansa, óbvio, é preciso descansar, mas depois não se engaja em nada. Você fica meio que esperando, né? Esperando o resultado, esperando eles começarem, para se ocupar. Então, como lidar com ansiedade pós-vestibular? Você precisa se ocupar, você precisa direcionar sua cabeça para outro lugar, sua energia tem que ir para outro lugar. Então, faça um curso, né? Vá fazer uma atividade que mexa com a sua cabeça, porque aí quando vier o resultado do vestibular, você já está relaxado, porque direcionou o pensamento para outro lugar, certo? É a estratégia. Uhum. Quando eu fiz a seleção do doutorado, aí teve aquele momento de estudar, né, lá os 8 livros para responder 3 questões. 3? Não, 8 livros, 5 questões, nós tínhamos de escrever ali, acho que eram 12 laudas, né? Era o número lá de laudas que a gente deveria escrever. 12, acho que era isso mesmo, 12 laudas. Uma prova de 4 horas e meia. Eu fico pensando, hoje não se escrever 30 linhas, a gente tem que escrever laudas, as páginas, né, para poder participar de fato da seleção. E aí, tem são 5 etapas, né, do concurso, do doutorado, e eu lembro que eu sabia a data que ia sair o resultado, mas todo dia era no site. Vai que eles liberam a data antes, né? Então, todo dia ia lá, e olhava. E aí, vamos supor que a data de liberar o resultado era dia 19/8, e eu sabia que 19/8 eles provavelmente iam liberar isso à tarde. De manhã cedinho eu estava lá olhando. Antes de a UFBA abrir, eu já estava no site dando olhada. Caramba, não saiu ainda. Uma hora depois, caramba, não saiu ainda. Eu só fazia isso. Cada etapa gera um documento. Eu tinha todos os documentos de todas as etapas, com o nome de todo mundo que estava aprovado, que passava das fases, né? Aí eu anotava na agenda com a nota da pessoa e a minha nota. E eu dizia, essa daqui é minha concorrente, essa aqui não é minha concorrente, essa aqui é minha concorrente, e eu acompanhava a média das pessoas que eram minhas concorrentes para ver se eu tinha chance, porque só eram 3 vagas. Né? E tinha assim, era um absurdo de gente, né, para aquelas 3 vagas. Então, eu ficava ali acompanhando. Na verdade, era pico de estresse.
É isso mesmo. Era pico de estresse ali. E como eu lidava com isso? Não lidava, não. Você não Não tinha lidava? jeito. Não. Eu ia trabalhar, quando eu chegar, eu ia estar pensando. Será que ela saiu? Será que ela sai resultado? E aí chegou a prova de língua estrangeira e eu fui olhar das minhas concorrentes, quais línguas elas dominavam. Era Eita, loucura. eu tive amigas que faziam isso. Eu virei uma perseguidora. Eu virei uma perseguidora. Uma loucura. Eu lembro que quando saiu o resultado, que finalmente eu estava aprovada, para poder fazer a matrícula, né, eu conheci o povo só por nome, só por nome e linha de pesquisa, eu não conhecia ninguém. E aí, quando chegou lá para fazer a matrícula, que as pessoas começaram a se apresentar, dizer, não, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, eu disse o nome completo da pessoa. Eu dizia o nome completo da pessoa, de tanto que eu acompanhava as linhas para poder saber, eu sabia o nome completo da pessoa e sabia as notas, porque eu tinha de comparar para saber se eu tinha chance de entrar no doutorado, né? 3 vagas, o negócio fica complicado na vida, né? De Então, não certo lidava. modo, isso aliviava você. Mas isso aliviava você. Se você não fizesse, você ia ficar pior. Com certeza, Maria Maia Montalvão deve ser sua parente, que todo mundo que eu nunca conhece. Olá! É isso mesmo, era pura ansiedade. Ficava stalkeando as pessoas. E acabei de morar com uma delas. Foi mesmo. Quando eu morar em Salvador, acabei de morar com uma dessas pessoas. Tem uma outra pergunta, que é a pergunta de João Gabriel. Como se manter motivado durante as aulas remotas? Como se manter motivado durante as aulas remotas? Gabriel, eu vou falar uma coisa rápida, porque na verdade é para fazer uma pergunta para você, né? Semana passada eu estava falando com uma aluna minha que me disse o seguinte: professor, eu adoro aprender. Aí eu fiz, ela disse, eu adoro aprender, mas eu aprendo melhor quando eu convivo com as pessoas, quando a gente está conversando na sala de aula, e ficou assim pensando. Aí eu virei para ela e fiz, que coisa boa, essa sua notícia ela é excelente, mas então você só vai aprender em janeiro, né? Ela, por que, professora? Eu fiz, porque a gente está com aulas virtualizadas, ou acontece algum milagre, ou você realmente só vai aprender, né? No ano que vem. E aí significa que você pode passar 6 meses sentada na rede que não vai fazer diferença. E aí ela fez, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí eu falei bem assim, olha, o recurso que você tem hoje é a aula remota. Não tem outro jeito. E, tipo assim, não tem mais eu gostava das aulas presenciais. As aulas presenciais não existem. O que existe é a aula remota. Então, essa é a forma de ter aula. Não existe outra opção. Todas as outras opções estão na sua memória, tá certo? Então, se você encarar que a aula remota é o único jeito de ter aula, é a melhor forma de ter aula. Porque todas as outras formas de ter aula vai gerar dano à sua saúde, vai gerar dano à saúde de outras pessoas, ainda bem que você tem aula remota. Então, você precisa entender, primeiro, que as aulas presenciais não existem mais, certo? Nenhuma. Todas elas estão na sua memória só, porque no nível da realidade está todo mundo tendo aula virtualizada, certo? Até segunda ordem, vai ficar todo mundo dentro de casa, prezando pela própria saúde, porque é a melhor opção. E aí, quando você encara isso, você consegue se sentir motivado, porque o único meio de aprendizagem hoje, de manter a curiosidade, de garantir o seu desenvolvimento intelectual, é por meio do computador. Pode ser que canse um pouco ficar sentado, pode ser que talvez não seja legal assistir aula dentro de casa. Você tem que ver qual é o fator que, na verdade, incomoda, tá certo? E tentar administrar mesmo essa frustração, essa decepção. Não tem muito fórmula mágica, não, tá certo? O bacana é se adaptar mesmo ao contexto, né? E sacar. E ter aula virtual é um barato.
Eu falo isso de verdade, assim, eu gosto muito de ensino à distância, eu assisto muitas palestras virtuais e eu acho o máximo, entende? Pessoas que provavelmente eu nunca iria ver na minha frente, falando comigo, de repente eu consigo ver porque eu assisto uma aula muito bacana, entende? Então, na verdade, é uma chance de assistir aula com pessoas que moram em outro estado, que moram em outros países, aprender determinado conteúdo que se, por exemplo, hoje eu vou dar uma aula, eu vou abrir meu blog, eu vou mostrar para os meus alunos meu blog, eu vou pegar umas fotografias que eu tenho no arquivo e vou mostrar. Se eu tivesse na sala de aula, eu teria que usar aquele aparelho de data show, que nem sempre funcionava. Eu teria que trazer recursos à mão. E aí, na aula virtualizada, vai ser muito mais fácil. Na hora que eu transmitir a tela, todo mundo vai ver o material que eu tenho para mostrar. Então, existem muitas vantagens. E o ensino virtualizado, o ensino remoto, ele é muito bacana desde que você se concentre nele e veja que ele é uma grande oportunidade. Ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem, e aí a gente vai para os nossos aconselhamentos finais, né? Marcela, como psicóloga, eu sempre digo que Marcela é psicóloga social. O que ela poderia deixar neste momento de orientação enquanto profissional da área, né? Para os alunos alunos e alunas que farão Enem daqui a pouco. Sobretudo quando a gente pensa nas competências socioemocionais e de como elas estão diretamente ligadas à feitura ou não da prova, ao cumprimento ou não da prova e das expectativas que foram geradas, nem sempre por essa pessoa, mas por todo o entorno que deposita sobre ela uma carga imensa de responsabilidade, dizendo que tudo isso vai ser cumprido, né, no dia da prova do Enem. O que é que você pode dizer aí para esses jovens e adolescentes, né, que estão nos assistindo e que irão nos assistir depois sobre isso? Eu diria de cara, mantenha o foco. Você tem um foco, você tem um objetivo. Seu objetivo é passar no Enem, mais nada. Tudo agora é segundo semestre já. A gente não está no início do ano. Então, esse é seu foco majoritário. Todo o resto vai vir depois. Essa é a sua prioridade da sua vida. É como se esse fosse o pote no final do arco-íris. Você tem que encarar isso como aquilo que você quer. Não é só o evento mais importante da sua vida que vai determinar tudo. Não, é aquilo que você mais deseja. Seu desejo é isso. Porque, na verdade, mais na frente você vai descobrir que não vai determinar nada. É só uma parte da sua vida, né? Só isso. Mas esse é o seu desejo. Isso tem que ser como a Sara. O desejo dela é terminar a tese. Todo dia ela olha a tese. Todo dia a tese dialoga com ela, né? Todo dia ela sai de casa e vai para o supermercado pensando no que ela mais deseja. Então, esse é o seu foco. Esse é o que você mais deseja. Você vai fazer todas as coisas do seu dia pensando, vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde, porque eu preciso me preparar melhor para o Enem. É isso, tá certo? Esse é o seu diálogo interno. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer mesmo assim, porque esse é meu objetivo, esse é o meu foco. O diálogo interno tem que ser esse, motivacional o tempo todo, tá certo? A outra coisa que eu vou dizer é autogestão. Você precisa entender mesmo a controlar o seu tempo, seu melhor horário de estudo e investir nele, tá certo? E aí separar, a professora Sara pode ajudar, outras pessoas também, a quantificar quais são as disciplinas que você vai estudar mais, né, a depender qual é a área do conhecimento que você quer, né, na graduação. Então, determinar X horas para tal disciplina por semana, X horas para outra disciplina, fazer sempre fichamento. Se você não escreve rápido, faça mapas mentais e realmente revise o conteúdo antes de dormir. Parece esquisito, mas funciona. Então, assim, antes de dormir, você vai pegar suas fichas que você estudou naquele dia e vai ler, todas elas. E aí, eu uso ficha, né? Você pode cortar um pedaço de papel e escreve com a mão, tá? Escreve com a mão, porque ao redigir com a mão, você está mexendo com vários espaços do seu cérebro. Quando você só faz exercícios virtuais, está mexendo só com uma pequena área. E, na verdade, a gente quer que seu cérebro esteja ali louco para funcionar ele por completo. Então, faz os mapas mentais e lê antes de dormir, tá certo? Mantenha alguns sinais dentro da sua casa ou no seu quarto, talvez no imã da geladeira. Estude, foco.
Mantenha no banheiro, quando você for tomar banho, em algum lugar tem lá. Lembre de estudar, lembre de não sei o quê, você precisa fazer isso. Mantenha uns comandos, parece bizarro, mas é de verdade, funciona mesmo. Para que você sempre lembre do seu foco e do seu objetivo, tá certo? Eu costumava deixar atrás do guarda-roupa, né? E na cabeceira da cama, assim, minha cama tinha uma prateleira que na hora que eu abri os olhos tinha um grande recado para mim, dizendo, Marcela, você precisa estudar. E aí, para garantir, né, que eu permanecesse. E aí lembrar o seguinte, de uma frase do Rocky Balboa, vocês que são adolescentes, né, uma frase de um filme antigo, né, Rocky Balboa com Sylvester Stallone, mas que eu acho que é determinante para qualquer coisa que você venha fazer. Vencedor não é aquele que nunca cai, é aquele que toda vez que cai, levanta. É isso que tu tem que manter na cabeça. Esse é um desafio que você está enfrentando e você vai enfrentar de cabeça erguida. E se cair, meu bem, não vai fazer mal a você. Tem vestibular no ano que vem, você se prepara melhor e dá conta. A reprovação ou a aprovação não diz nada a respeito de você, tá certo? Exato. Perfeito. Exatamente. Você não perdeu o caráter porque reprovou, entendeu? Porque teve nota menor do que os outros. No fim das contas, nem liga, sabe? No fim das contas, vai ter todo mundo um canudo de formado na mão 2 anos antes ou 2 anos depois, tanto faz. E o que vai garantir que você seja um excelente profissional, inclusive, é saber lidar com as suas frustrações e com suas decepções. Então, perceba que, no fim, qualquer resultado vai agregar valor a você enquanto ser humano. Garanta esses pensamentos e segue firme, sem pensar 2 vezes. Ô, Marcela, muito obrigada por esse momento, né, por poder, de alguma forma, entrar de novo nas minhas salas de aula, né, porque quando a gente faz essas lives, né, esses momentos, a gente acaba entrando na sala de aula da outra pessoa, não apenas no escritório, né, no quarto, mas na sala de aula propriamente dita, e eu lhe agradeço muito por essas contribuições. Eu sinto falta desse acompanhamento de um profissional da área para os alunos do ensino médio. Eu sinto muita falta mesmo, dessa presença de um profissional, de uma profissional da área que eu creio ser a principal, porque se você não estiver com a sua mente em ordem, né? Sim. Todas as outras coisas, elas podem chegar ali e virar um emaranhado, né? É um novelo depois de o gato brincar. É um emaranhado. Seria muito importante que os jovens, nesse momento, né, num período como esse, tivessem acompanhamento, tivessem a oportunidade de conversar coisas que são básicas. Você percebe que as perguntas, elas são básicas, as perguntas. Como lidar com esse momento, como lidar com os estresse, com o estresse pré e pós-ENEM, né? Como lidar com as aulas virtualizadas, perguntas que são básicas e que, quando a gente vai olhar aprofundadamente, elas nos atravessam, inclusive, enquanto professores da área. Quantas vezes nós também não nos perguntamos como lidar com este momento, como fazer aulas que sejam atrativas, como manter o contato com o aluno quando a gente está atrás de uma tela. Eu que adoro chegar perto, comer da comida dos alunos, né, que me oferecem, delícia da vida. Como manter esse tete-a-tete, né, esse calor, quando a gente está atrás de uma tela que é fria. Então, seria muito que as instituições elas tivessem essa preocupação de ter um profissional, de ter uma profissional da área de psicologia dentro do seu quadro. Porque os alunos, as alunas precisam desse acompanhamento. Sim. Precisam disso. E aí, né, você nos privilegia com essa contribuição tão pertinente quando a gente pensa no Enem e da prova de redação que está esperando, né? Então, no mais, é só agradecer aos alunos e alunas que nos acompanharam, a presença da sua mãe, que eu estou vendo ali, Maia Maria. Maia. Nos acompanhando, e essa gratidão. Lembrar que amanhã nós teremos uma outra live
às 19 horas. Amanhã e sexta-feira nós teremos mais 2 lives. A de amanhã nós vamos falar sobre as competências 2, 3 e 5, tema e repertório sociocultural, projeto de redação e proposta de intervenção, e na sexta-feira nós vamos trabalhar com o repertório sociocultural literatura, como trabalhar literatura no texto redacional, independentemente do tema, né? Fazer essas intersecções entre o tema proposto quanto o problema e o que a nossa literatura, como a nossa literatura lida, né, com essas questões. Muito bem. Obrigada. Tem um recado aí de Gláucia para a gente encerrar. Vou encerrar com a leitura ali do recado de Gláucia. Né? Antes, Ana Letícia disse café, olha, bolo de café, uma delícia. Foi um presente que eu recebi que eu nunca vou esquecer na minha vida, um bolo de café. Delícia. Joane escreveu verdade, Sarinha, faz muita falta mesmo, uma profissional, né, da área de psicologia. E Gláucia Oliveira botou aqui, Marcela Tec. Primeira vez que eu ouço você, simplesmente te achei fantástica, super fácil de entender e compreender o que você disse. Obrigada. E eu digo novamente, obrigada, Marcela, pela companhia. Aqui agora. Eu que agradeço, Sara. Até a próxima. Até a próxima. Para vocês, boa noite, muito obrigada. E até amanhã, às 19 horas. Me senti agora, né, a pessoa da bancada do jornal. Boa noite, até amanhã, às 19 horas. Tchau, tchau. Sim. Obrigada.